Eu queria fazer uma surpresa para meu marido no escritório dele. A recepcionista sorriu educadamente e disse: Senhora, somente visitantes autorizados são permitidos. Quando mencionei que era a esposa do CEO, ela deu uma risadinha discreta. A esposa dele já está aqui. Ela acabou de sair com ele. Respirei fundo, sorri e decidi descobrir quem eu realmente era para ele. As palavras da recepcionista ecoavam na minha cabeça enquanto eu permanecia paralisada naquele saguão de mármore. A esposa dele já está aqui. Ela saiu com ele há uns 10 minutos. Sou Clara Brennan, analista de dados, casada há 6 anos e aparentemente não sou a única mulher com esse título. Mas deixe-me explicar melhor, porque 3 horas antes, eu achava que sabia exatamente quem eu era e como era a minha vida. Antes de prosseguirmos. Se você acredita que a traição merece consequências e que as mulheres merecem saber a verdade, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar outras pessoas que precisam ouvir isso. Agora vamos ver o que descobri em seguida. Naquela quarta-feira de manhã, acordei da mesma forma que acordava nos últimos 6 anos, sozinha. Finn já tinha saído para Westridge Capital quando meu alarme tocou às 7 horas. Ele sempre foi madrugador, saindo de casa às 6h30 para evitar o trânsito e sair na frente no mercado. No começo, eu costumava acordar com ele, fazer o café, dar um beijo de despedida na porta como se estivéssemos em um filme romântico. Mas em algum momento, nós dois decidimos que dormir era mais importante do que esses pequenos rituais. Nossa casa geminada em Queensridge é modesta para os padrões do bairro. Estiquemos o orçamento para comprá-la porque Finn disse que o endereço era importante para contatos profissionais. Lembro-me do corretor nos mostrando um imóvel atrás do outro. Finn descartando qualquer um que não tivesse o CEP certo. Acabamos escolhendo um lugar que precisava de reformas. Cozinha antiquada, jardim tomado pelo mato. Porta da frente emperrada em dias úmidos. Eu disse a mim mesma que o transformaríamos em nosso lar, e de certa forma conseguimos. Passei os fins de semana capinando e plantando rosas enquanto Finn trabalhava. Na primavera passada, finalmente pintamos aquela porta da frente teimosa de um azul marinho profundo. Finn segurou a escada enquanto eu pintava. Foi um dos poucos projetos que concluímos juntos. Trabalho em casa 2 vezes por semana, analisando dados de saúde para uma organização sem fins lucrativos que defende uma melhor alocação de recursos em comunidades carentes. É um trabalho gratificante, mas que paga bem menos do que o emprego do Finn na área financeira. Essa diferença de renda criou um acordo tácito. Eu assumia a maior parte das responsabilidades domésticas porque a carreira dele era mais exigente. Eu fazia as compras do supermercado, organizava nossa agenda social, coordenava o serviço de jardinagem, resolvia os problemas com a máquina de lavar louça quebrada e a torneira pingando. Finn chegava em casa exausto, e eu já tinha o jantar pronto, ou pelo menos pedia comida em um dos 3 restaurantes que frequentávamos em sistema de rodízio. Eu dizia a mim mesma que aquilo era uma parceria. Era assim que um casamento moderno se parecia quando uma pessoa ganhava mais. Eu estava sendo compreensiva e flexível. Mas às vezes, tarde da noite, quando Finn dormia ao meu lado, eu me perguntava se eu não tinha me diminuído demais. Recusei uma promoção 8 meses atrás porque exigia viagens regionais e a agenda de Finn já estava lotada. Quem cuidaria da casa? Quem receberia os colegas dele para jantar quando necessário? As considerações práticas superaram minha ambição. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Minha irmã Diane percebeu isso imediatamente. Nos encontrávamos para tomar café todas as terças-feiras de manhã no café perto do apartamento dela, um ritual que mantivemos mesmo durante o conturbado divórcio dela no ano passado. Ela se sentava à minha frente com seu latte de leite de aveia e estudava meu rosto como se estivesse procurando rachaduras na fundação. Você está definhando, Clara, disse ela 2 semanas atrás, sem maldade. Quando foi a última vez que você fez algo espontâneo? Algo romântico? Você e Finn são colegas de quarto e têm o mesmo sobrenome. Eu defendi nosso relacionamento. Estávamos confortáveis e estáveis. Nem todo casamento precisa de grandes gestos e emoções constantes. Estávamos construindo uma vida juntos, mesmo que esse processo parecesse mais com manutenção e rotina. Não estou dizendo para você acabar com a sua vida, continuou Diane, mexendo o café com mais força do que o necessário. Estou dizendo para você aparecer no escritório dele com os doces favoritos dele. Surpreenda-o. Lembre-o de que você é mais do que a pessoa que paga a conta de luz e lembra de comprar papel higiênico. A ideia ficou martelando na minha cabeça. Quando começamos a namorar, Finn costumava me trazer flores no meu antigo escritório. Pequenos buquês do supermercado. Nada caro, mas o gesto significava muito.
Quando foi que paramos de fazer coisas assim? Quando foi que nosso casamento se tornou uma série de transações logísticas em vez de um relacionamento? Então, naquela quarta-feira à tarde, saí do trabalho mais cedo. Parei na patisserie francesa no centro, aquela com o toldo rosa e preços que me faziam estremecer. Fim adorou as tortinhas de limão, dizendo que eram melhores do que qualquer coisa que ele tivesse provado em Paris durante seu intercâmbio. Observei o atendente embalar cuidadosamente 6 delas, o papel de seda amassando, e entreguei os $17 que normalmente eu economizaria. A caixa parecia preciosa em minhas mãos enquanto eu dirigia em direção ao distrito financeiro, ensaiando o que diria. Surpresa! Sei que você está ocupada, mas queria te trazer um mimo. Estava aqui perto e me lembrei de você. Lembra quando você me trazia flores? Considere isso uma retribuição. Cada versão soava ou muito carente ou muito casual. Decidi apenas sorrir e deixar o gesto falar por si só. A Vestrid Capital ocupava 12 andares de uma torre de vidro que refletia o sol da tarde como um espelho. Eu tinha estado lá exatamente 3 vezes em 6 anos. 2 vezes para festas de fim de ano e uma vez quando Finn esqueceu o celular e me pediu para entregá-lo. O prédio me intimidou com sua modernidade agressiva. Implicava que todos ali dentro eram mais importantes e ocupados do que pessoas como eu. O saguão era todo de mármore e metal, o tipo de espaço projetado para fazer os visitantes se sentirem pequenos. Havia obras de arte abstrata penduradas nas paredes, daquelas que você não conseguia distinguir se estavam de cabeça para baixo. Um enorme balcão de recepção se curvava pelo centro como a muralha de uma fortaleza. Aproximei-me dos elevadores, caixa de doces na mão, sentindo-me mal vestida com minhas roupas de trabalho, calças pretas discretas, um cardigan que eu tinha desde a pós-graduação e sapatilhas que precisavam ser trocadas. A recepcionista apareceu antes que eu pudesse apertar o botão de chamada. Ela era jovem, talvez uns 25 anos, e usava um vestido que provavelmente custava mais do que a minha mensalidade do empréstimo estudantil. Sua maquiagem era impecável. Seu sorriso era profissional, mas firme. Senhora, sinto muito, mas somente visitantes autorizados têm permissão para prosseguir a partir daqui. Ah, claro, entendo. Sorri, tentando demonstrar uma confiança que não sentia. Na verdade, sou Clara Brennan, esposa do vice-presidente. Já volto, estou apenas entregando algo. A mudança em sua expressão foi sutil, mas inconfundível. Confusão passou rapidamente por seu rosto, seguida por algo que parecia desconfortavelmente com pena. Ela olhou para a tela do computador e depois para mim. Ah, a esposa dele já está aqui. Ela saiu com ele há uns 10 minutos. Eles estão indo para um almoço de negócios no centro da cidade. As palavras não faziam sentido. Eu as ouvia claramente, mas pareciam pertencer a outra conversa, talvez dirigidas a alguém que estivesse atrás de mim. Olhei por cima do ombro. Não havia ninguém, desculpe. O que você disse? A esposa do Sr. Brennan. Ela repetiu mais devagar, como se eu não entendesse inglês. Ela vem aqui quase todos os dias por esta hora. Uma mulher. Encantadora, sempre tão elegante. Ela fez uma pausa, me observando com crescente incerteza. Você por acaso é irmã dele ou colega de outra empresa? Meus dedos apertaram a caixa da padaria. O papelão rosa cedeu levemente à pressão. Atrás da recepção, janelas do chão ao teto ofereciam vista para a entrada da garagem. Observei, sentindo-me separada do meu corpo, enquanto um elegante Audi prateado entrava no trânsito do centro da cidade. Era o carro do Finn. Eu o ajudara a comprá-lo 2 anos atrás. Sentei-me no banco do passageiro enquanto ele testava a aceleração. Dessa distância, mal consegui distinguir 2 figuras lá dentro. Finn dirigindo. Uma mulher ao lado dele, com cabelos escuros que captavam a luz da tarde. Ambos riam de algo, as cabeças inclinadas uma em direção à outra, na intimidade descontraída de pessoas que compartilham piadas particulares. A recepcionista ainda aguardava minha resposta. Sua expressão agora demonstrava total preocupação. Por engano, ouvi-me dizer. Minha voz soava normal, quase alegre. Andar errado. Pelo visto, a lista de andares pode ser confusa. O alívio dela foi imediato e evidente. Ah, isso acontece o tempo todo. Posso ajudar a encontrar quem você está procurando? Não, obrigada. Eu já resolvi. Atravessei aquelas portas de vidro com passos calculados, ombros para trás, rosto sereno. Um tipo de caminhada que sugere que você tem um compromisso importante, não que seu mundo inteiro acabou de mudar de eixo. A primeira lata de lixo que vi engoliu, sem cerimônia, $17 em doces franceses. A caminhada de 3 quarteirões até meu carro pareceu mais longa do que deveria.
Minhas pernas se moviam automaticamente, um pé na frente do outro, enquanto meu cérebro tentava processar o que a recepcionista havia dito. A esposa dele já estava lá. Ela vem quase todos os dias. Uma mulher encantadora, sempre tão elegante. Cheguei ao meu Honda Civic e sentei ao volante sem ligar o motor. Minhas mãos ainda tremiam. Apertei o volante para tentar estabilizá-los, mas isso só tornou o tremor mais evidente. Tinha que haver uma explicação racional. Sou analista de dados. Resolvo problemas examinando evidências e encontrando padrões. Esses dados estavam incompletos. A recepcionista era nova e estava confusa, ou havia outro Brennan na empresa, ou Finn tinha me mencionado tantas vezes que ela me confundiu com outra pessoa. Só que nenhuma dessas explicações se encaixava nos dados. Peguei meu celular. Finn e eu tínhamos configurado o compartilhamento de localização anos atrás, quando li um artigo sobre casais que se mantinham conectados por meio da tecnologia. Na época pareceu romântico, ou pelo menos prático. Então, abri o aplicativo com dedos que mal obedeciam. O ponto azul mostrava que ele estava no Bellamy, à beira-mar, o restaurante onde os pratos principais começavam em $40 e era preciso fazer reserva com semanas de antecedência. Ele me disse esta manhã, por cima do ombro enquanto pegava a pasta, que tinha um almoço de trabalho com potenciais investidores. Negócios de rotina, nada de incomum. Meu polegar pairou sobre sua lente de contato. Eu poderia ligar para ele agora mesmo, perguntar diretamente, mas algo me impediu. Talvez fosse a certeza da recepcionista. Talvez fosse a imagem dos cabelos escuros daquela mulher refletindo a luz enquanto ela ria no carro dele. Talvez tenham sido 6 anos de pequenos momentos que eu vinha ignorando, que de repente se encaixaram em um padrão que eu não queria ver. Em vez disso, abri o LinkedIn e digitei Vestrid Capital na barra de pesquisa. O perfil da empresa mostrava 43 funcionários. Percorri a lista metodicamente, sem ter muita certeza do que estava procurando. Analistas juniores, pessoal administrativo, sócios seniores. Então parei. Natasha Winters, gestora sênior de portfólio. Sua foto de perfil mostrava uma mulher na casa dos 30 anos, com cabelos escuros estilizados em ondas elegantes. Ela ostentava confiança como joias caras, natural, descomplicada, o tipo de confiança que vem de saber exatamente a que lugar pertence. Sua experiência profissional inclui a Wharton Business School, 5 anos no Morgan Stanley e 3 anos na Vestrid Capital. Cliquei para ver suas atividades. Ela foi marcada em várias fotos de empresas. Um painel de conferência onde ela se sentou a 3 lugares de distância de Finn. Um jantar com um cliente onde ficaram lado a lado taças de vinho erguidas. Uma comemoração no escritório pelo fechamento de um grande negócio. A mão dela no ombro dele enquanto posavam para uma foto com a equipe. Então encontrei a foto que me deixou com o coração apertado. Um retiro corporativo em Napa, de 2 meses atrás. Natasha e Finn em pé, próximos um do outro, em um terraço com vista para os vinhedos. Ambos segurando taças de vinho. A mão dela repousando casualmente no antebraço dele. A legenda dizia: sessões de estratégia e pores do sol com a melhor equipe do ramo. Eu sabia desse retiro. Finn me ligou 2 vezes durante aqueles 3 dias. Reclamou das apresentações chatas e da comida mediana do hotel. Perguntou-me como eu estava me virando sem ele, como se eu fosse incapaz de ficar 3 dias sozinha. Trouxe para casa uma garrafa de vinho da loja de presentes do hotel e disse que sentiu minha falta. Não mencionou Natasha, nenhuma vez. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Finn. O almoço com os investidores está demorando. Não me espere acordada para o jantar. Te amo. Encarei aquelas 2 palavras no final. Te amo. Casual como uma pontuação. Automática como uma assinatura. Não respondi. Em vez disso, liguei o carro e dirigi em direção à orla. Aquilo era uma loucura. Eu sabia que era uma loucura mesmo quando entrei no trânsito do centro da cidade. Tenho doutorado em análise de dados em saúde pública. Apresento pesquisas em conferências. Tomo decisões com base em evidências e lógica. Não fico em estacionamentos vigiando meu próprio marido como uma personagem de série dramática ruim. Mas aparentemente, eu sim. O Bellamy ficava em um pier com janelas do chão ao teto com vista para o porto. Só havia serviço de manobrista, mas havia um estacionamento público ao lado do prédio que servia à marina próxima. Estacionei e encontrei uma vaga com visão direta para a entrada do restaurante. Então esperei. O sol estava quente através do meu para-brisa. Uma gaivota pousou no capô do carro ao lado do meu, procurando restos de comida. Observei as pessoas entrando e saindo da marina. Casais com roupas de vela, famílias com colãs, um senhor passeando com um cachorrinho.
Pessoas comuns fazendo coisas comuns numa tarde comum de quarta-feira. Eu não tinha certeza do que estava esperando. Confirmação, prova, evidência que desse sentido a certeza doentia que crescia em meu peito. Às 2h15, Finn e Natasha saíram do restaurante. Eles estavam rindo. Não era um riso formal de negócios, mas uma risada genuína de divertimento. Daquele tipo em que a cabeça de Finn se inclinava ligeiramente para trás e seus ombros tremiam. Ele estava usando o terno azul marinho que eu o ajudara a escolher no mês passado. Fomos a 3 lojas diferentes antes de encontrarmos um que servisse bem nos ombros dele. Ele parou em frente ao espelho e perguntou se o terno fazia parecer competente. Eu disse que o fazia parecer alguém em quem se podia confiar. Natasha usava um vestido creme que provavelmente custava mais do que eu ganhava em uma semana. Os saltos acrescentavam 8 centímetros à sua altura. Ela se movia com a graça de alguém que nunca se sentiu deslocada em lugar nenhum. Pareciam feitos um para o outro. Elegantes, bem-sucedidos, à vontade num mundo de restaurantes à beira-mar e serviço de manobrista. O manobrista trouxe o Audi de Finn. Finn abriu a porta do passageiro para Natasha e quando ela entrou, sua mão tocou brevemente a parte inferior das costas dela. Um gesto pequeno, nada dramático, mas que transmitia familiaridade, hábito, memória muscular que vem da repetição. Eu já tinha visto Finn abrir a porta do carro para colegas em eventos da empresa. Ele nunca tocava nas costas deles. Eles saíram do estacionamento, e Finn verificou o ponto cego com a mesma atenção cuidadosa que sempre dedicava à direção. Deixei 2 carros passarem entre nós antes de seguir em frente. Meu coração batia tão forte que eu conseguia senti-lo na garganta. Minhas mãos estavam escorregadias no volante. Isso estava realmente acontecendo. Eu estava realmente seguindo meu marido pelo trânsito do centro da cidade como uma detetive particular em um filme no qual eu nunca quis estrelar. Eles voltaram dirigindo em direção ao distrito financeiro. Por um instante, pensei que eles estivessem voltando para Westridge Capital. Que talvez eu tivesse entendido tudo errado. Talvez fosse apenas um almoço de negócios que se estendeu além do previsto. Em seguida, o Audi entrou no estacionamento do Granville Hotel. O Granville é um hotel boutique conhecido por hospedar tanto viajantes a negócios quanto casais que buscam discrição. É caro o suficiente para transmitir uma sensação de exclusividade, mas discreto o bastante para que você não encontre conhecidos. Minhas mãos estavam tremendo novamente. Podia haver razões legítimas para isso. Uma reunião com clientes hospedados no hotel, o aluguel de uma sala de conferências para discussões privadas. A empresa de Finn fazia negócios com investidores de fora da cidade o tempo todo. Repeti essas explicações para mim mesma enquanto estacionava do outro lado da rua e os observava entrarem juntos no saguão. Dei-lhes 5 minutos, contei até 300 mentalmente enquanto encarava a entrada do hotel. Então saí do carro e o segui. O lobby do Granville foi projetado para criar um ambiente intimista. Painéis de madeira escura, iluminação suave que dava a tudo um ar de fotografia sépia. Poltronas de couro dispostas em pequenos grupos, uma lareira que provavelmente funcionava mesmo sendo abril. O recepcionista estava atendendo outro hóspede, um senhor mais velho que pedia recomendações de restaurantes. Passei por ele em direção aos elevadores e vi rapidamente o quadro de avisos na parede. Salas de conferência, segundo andar. Quartos, andares 3 a 12. Instalei-me num pequeno centro de negócios perto do lobby. Na verdade, era apenas um nicho com um computador e uma impressora disponíveis para uso dos hóspedes. Dali, eu conseguia ver os elevadores sem chamar atenção. Eu observava os números acima de cada porta, acompanhando quais andares se iluminavam e quais elevadores paravam em qual andar. Às 2h40, um elevador parou no 7º andar e não se moveu. Fiquei ali parado por mais 10 minutos, observando aqueles números. O elevador finalmente desceu vazio, subiu até o 7º andar e ficou lá. Era o momento em que eu podia ir embora, sair, voltar para o meu carro, dirigir até o escritório e fingir que aquela tarde nunca tinha acontecido. Escolher a ignorância. Escolher a confiança. Escolher a versão do meu casamento que eu vinha vivendo há 6 anos. Meus pés me levaram até a recepção. O atendente me cumprimentou com uma cordialidade ensaiada. Jovem profissional, provavelmente trabalhando ali para pagar a faculdade. Bem-vindo ao Granville. Como posso ajudá-lo? Vou encontrar meu marido, eu disse. Minha voz soava firme, quase normal. Finn Brennan. Ele disse que deixaria um recado sobre o número do quarto, mas não estou vendo nada. Ela digitava no teclado, as unhas bem cuidadas tilintando contra as teclas. Sua expressão permanecia cuidadosamente neutra.
Sinto muito, mas não tenho nenhuma mensagem para você e não posso fornecer informações sobre o quarto sem autorização. Claro que entendo. Sorri daquele jeito que sorria durante conversas difíceis no trabalho. Profissional, agradável. Você poderia tocar a campainha da sala? Ele está me esperando. Mais digitação. Uma breve pausa. Seus olhos se ergueram para encontrar os meus e eu vi algo ali. Talvez simpatia ou reconhecimento de uma situação que ela já havia presenciado. Consta no sistema que o Sr. Brennan fez o check-in hoje para uma estadia de uma noite. No entanto, nossa política me impede de conectar chamadas sem o consentimento explícito do hóspede. Peço desculpas pelo inconveniente. Uma única noite, não uma sala de reuniões, não um espaço para conferências, apenas um quarto de hotel reservado para pernoitar. Tudo bem, consegui dizer. Vou mandar uma mensagem para ele. Obrigada pela ajuda. Voltei para o carro com as pernas parecendo desconectadas do meu corpo. Sentei no banco do motorista. Fiquei olhando para o celular. As evidências pareciam, ao mesmo tempo, esmagadoras e insuficientes. Fim estava num quarto de hotel no meio da tarde com uma colega que aparentemente visitava seu escritório com tanta frequência. A recepcionista achou que ela fosse sua esposa, mas eu não tinha provas. Não de verdade. Apenas proximidade. Apenas oportunidade. Apenas a certeza crescente de que algo fundamental havia mudado sob meus pés. Enviei uma mensagem para meu supervisor. Não estou me sentindo bem. Vou tirar licença médica pelo resto do dia. Depois dirigi para casa, para nossa casa geminada em Queensridge, o bairro que nos esforçamos para pagar. O endereço importante para contatos profissionais. Estacionei na nossa entrada e fiquei sentada ali, olhando para casa. A porta azul marinho que tínhamos pintado juntos. As rosas que eu tinha plantado ao longo da entrada, que estavam começando a florescer. As floreiras que o Finn tinha colocado no outono passado, dizendo que dariam um toque especial à fachada. Tudo parecia exatamente igual amanhã. Mas eu estava diferente. O mundo estava diferente. Forcei-me a sair do carro e entrar. A casa parecia silenciosa demais, normal demais. A louça do café da manhã ainda estava na pia. A caneca de café do Finn, com o logotipo desbotado de alguma conferência financeira, estava em cima da bancada, onde ele a havia deixado. Peguei-o, senti o peso na minha mão e tive uma vontade estranha de o atirar contra a parede só para ouvir algo quebrar. Em vez disso, lavei-o, sequei-o e guardei-o de volta no armário com os outros. Então fui ao escritório de Finn. A porta estava fechada, mas não trancada. Ele sempre fora muito apegado a esse espaço, seu território, seu domínio, o lugar onde trabalhava em assuntos financeiros delicados que eu não entenderia. Respeitei esse limite por 6 anos. Nunca bisbilhotei, nunca questionei. O respeito parecia um luxo que eu não podia mais me dar. Ao luxo de ter a mesa dele era impecável. Finn organizava tudo com a mesma precisão que dedicava ao trabalho. Arquivos em ordem alfabética, canetas em um porta-canetas, um único porta-retratos com uma foto nossa no dia do casamento, ambos sorrindo como se soubéssemos de algo que o resto do mundo desconhecia. Abri a gaveta da escrivaninha. Materiais de escritório, cartões de visita de eventos de networking, uma pilha de blocos de notas adesivas. Então, guardada no fundo, dentro de um porta-cartões antigo, encontrei uma pequena chave. O arquivo estava trancado. Claro que estava. A chave encaixava perfeitamente. Lá dentro, pastas organizadas com etiquetas escritas com a caligrafia impecável de Finn, declarações de imposto de renda, extratos de investimentos, apólices de seguro, documentos de hipoteca. Tudo o que se esperaria encontrar no sistema de arquivamento de um adulto responsável. Então encontrei os extratos do cartão de crédito, não o nosso cartão conjunto, mas uma conta separada que Finn havia mencionado anos atrás, explicando que precisava dela para despesas comerciais, para fins de controle, para manter as despesas pessoais e profissionais separadas. Eu nunca questionei isso. Por que questionaria? Eu confiava nele. Peguei 6 meses de extratos bancários e espalhei-os sobre a mesa dele. O padrão se revelou imediatamente. Belames toda quarta-feira. Gastos variando de 80 a 150 dólares. Almoço para 2 em um restaurante caro, semana após semana. Hotel Granville. Mensalidades de 300 dólares, às vezes mais. Sempre nas tardes de sexta-feira. Tiffany e com uma compra em fevereiro por 1.200 dólares. Não recebi nada no Dia dos Namorados, exceto um jantar em casa e um pedido de desculpas por o trabalho ter sido muito agitado para uma comemoração adequada. Uma cobrança de 8.000 dólares em março. Meu aniversário havia passado em março, com um cartão e a promessa de que faríamos algo especial quando a agenda dele estivesse livre.
Restaurante após restaurante em que eu nunca tinha ido. Valores que sugeriam jantares íntimos, não refeições de negócios com vários clientes. Tudo isso em datas em que Fim me mandou mensagem dizendo que estava trabalhando até tarde, ou se reunindo com investidores, ou lidando com uma crise que exigia sua atenção imediata. Minhas mãos estavam mais firmes do que deveriam enquanto eu fotografava cada página, cada cobrança, cada data. Cada mentira documentada em fonte tamanho 12 e colunas impecáveis. Recoloquei os extratos bancários exatamente como os havia encontrado. Tranquei o armário. Guardei a chave no lugar. Fechei a porta do escritório atrás de mim. Na cozinha, fiz café. Abri meu laptop, criei um novo documento e o intitulei Revisão de Despesas Domésticas. Tão sem graça que Fim nem olharia duas vezes se o visse nos meus arquivos recentes. Então comecei a montar uma linha do tempo, cruzando os lançamentos do cartão de crédito com meu próprio calendário, com as mensagens de texto do Fim e com suas explicações para as noites em claro, as sessões de trabalho nos fins de semana e as viagens a negócios. Cada dado se encaixava com uma precisão devastadora. A história contada pelas evidências era clara. Não era novidade. Não se tratava de um erro recente ou um momento de fraqueza. Consultei novamente o perfil de Natasha Winters no LinkedIn. Ela entrou para a Vestreed Capital há 3 anos, em junho. A primeira acusação suspeita surgiu em outubro daquele mesmo ano, 4 meses depois de ela ter começado. 3 anos, mais de 1000 dias de engano. De Fim me dando um beijo de despedida de manhã e um beijo de boas-vindas à noite, transitando perfeitamente entre duas versões da sua vida. De repente, ele estava sentado à minha frente no jantar, perguntando sobre o meu dia, rindo das minhas histórias, tudo isso enquanto mantinha um relacionamento completamente separado com outra pessoa. Meu celular vibrou, uma mensagem do Fim, chegando em casa. Quer que eu busque o jantar? Encarei a mensagem, a suposição casual de que tudo estava normal, de que eu diria sim como sempre, de que comeríamos juntos e conversaríamos sobre nossos dias, e que ele jamais suspeitaria que eu havia passado a tarde desvendando 3 anos de suas mentiras. Respondi digitando, claro, comida tailandesa do Golden Palace, o lugar onde íamos para encontros românticos mais tranquilos. Comida reconfortante, fácil e familiar, perfeita. Esteja em casa às 7. Fechei meu laptop e olhei ao redor da nossa cozinha para o novo revestimento que tínhamos instalado no ano passado, para a mesa da cozinha onde tínhamos feito centenas de refeições juntos, para a geladeira coberta de ímãs de lugares que visitamos e fotos nossas sorrindo. A traição deveria ter doído mais. Deveria ter me deixado chorando no chão, incapaz de fazer qualquer coisa. Mas em vez disso senti frio, clareza, capacidade analítica. Fim havia feito um cálculo. Decidiu que poderia ter tanto a estabilidade e o conforto do casamento quanto toda a emoção e satisfação que Natasha lhe proporcionava. Ele havia construído um sistema que funcionava para ele. Cuidadosamente compartimentado, meticulosamente mantido. Ele me subestimou. Pensou que eu nunca olharia, nunca questionaria, nunca veria além da atuação que ele dava todas as noites quando chegava em casa. Às 7h15, a chave girou na fechadura. Clara, cheguei. Eu estava arrumando os pratos, desembalando recipientes de pad thai, rolinhos primavera e curry de manga, sorrindo como se fosse uma quinta-feira à noite qualquer. Fih me deu um beijo na bochecha. Desculpe pelo dia longo. Essa apresentação para investidores está me matando, mas acho que estamos perto de fechar o negócio. Que ótimo, eu disse, entregando-lhe um prato. Você deve estar exausto. Completamente esgotado. Ele pegou um rolinho primavera e deu uma mordida. Estes estão perfeitos. Você sempre sabe exatamente do que eu preciso. Estávamos sentados à mesa da cozinha. Fih contou sobre o seu dia, uma ficção elaborada, tecida com detalhes reais suficientes para soar plausível. Ele mencionou colegas pelo nome, descreveu uma reunião difícil e reclamou de um analista júnior que havia cometido um erro em um relatório. Fiz perguntas. Concordei com a cabeça nos momentos apropriados, ri das piadas dele sobre política no escritório. 6 anos de casamento me tornaram fluente nessa atuação sem que eu percebesse. Eu sabia exatamente quando falar e quando ouvir, quando demonstrar empatia e quando oferecer soluções, como fazer Fih se sentir ouvido, apoiado e valorizado. Eu tinha me tornado tão bom nisso que conseguia fazer no piloto automático, enquanto minha mente trabalhava em outra coisa completamente diferente. Como foi seu dia? Fih perguntou por reflexo. Ele já estava mexendo no celular, checando alguma coisa. Produtivo, respondi sinceramente. Estou trabalhando em um novo projeto. Uma análise de longo prazo dos padrões organizacionais e da alocação de recursos. Vai levar algum tempo,
mas acho que os resultados serão significativos. Essa é a minha brilhante esposa. Ele estendeu a mão para apertar a minha, ainda olhando para o celular, sempre 10 passos à frente. Ele não tinha ideia de quão certo estava, ou de quão gravemente havia subestimado o que significava exatamente 10 passos à frente. Naquela noite, deitei-me na cama ao lado de Finn enquanto ele dormia. Sua respiração era calma e tranquila, um sono profundo, daquele tipo que vem de uma consciência limpa ou da completa ausência dela. Encarei o teto e senti o peso do conhecimento pressionando meu peito. 3 anos, 1000 dias de mentiras. Ele voltava para casa depois de estar com ela, beijando minha bochecha com a mesma boca que havia beijado a dela. Dormia em nossa cama com a mesma facilidade que provavelmente sentia em quartos de hotel no 7º andar. A traição deveria ter me destruído. Deveria ter me deixado aos prantos e arrasada. Mas em vez disso senti algo mais frio, mais duro, mais útil do que a dor. Clareza estratégica. Finn achava que tinha construído um sistema sustentável. Achava que conseguiria manter 2 relacionamentos indefinidamente. Achava que eu era alguém que podia ser controlada, mantida sob controle e mantida na ignorância. Ele calculou mal. Virei a cabeça e olhei para ele na escuridão. Seu rosto relaxado pelo sono, sereno, tranquilo. Fiquei pensando se ele sonhava com ela. Se mesmo dormindo ele não conseguia se entregar completamente à presença dele aqui comigo. Eu me perguntava quando me tornaria apenas um móvel na vida dele. Confortável, funcional e sem nada de especial. Algo que ele usava sem realmente enxergar. A versão de mim que entrou naquele saguão com tortinhas de limão parecia alguém de outra vida. Aquela Clara acreditava em gestos surpresa e pequenos atos de romance. Confiava que as noites em claro do marido eram, na verdade, por causa do trabalho. Ela havia se acomodado, se ajustado e se diminuído para apoiar as ambições dele. Essa Clara se foi. Em seu lugar surgiu alguém que enxergava com clareza, que entendia que confiança não era virtude, mas vulnerabilidade, que reconhecia que o único caminho a seguir era atravessar. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada planejando enquanto Finn sonhava, elaborando uma estratégia enquanto ele descansava tranquilamente. De manhã eu sabia exatamente o que precisava fazer. Na manhã de sexta-feira, Finn saiu para o trabalho no horário de sempre. Ouvi-o na cozinha preparando café. Ouvi os sons familiares de sua rotina matinal. Ouvi a porta da frente fechar com seu clique suave de sempre. Fiquei na cama de olhos fechados, fingindo dormir até o carro dele sair da garagem. Depois, liguei para o trabalho dizendo que estava doente pela 2ª vez naquela semana. Meu supervisor pareceu preocupado e perguntou se eu precisava consultar um médico. Eu a assegurei de que ficaria bem, só precisava descansar. Ela me disse para cuidar de mim. Eu não estava cuidando de mim. Eu estava destruindo meu casamento sistematicamente, de dentro para fora. Na manhã de sábado, Finn anunciou durante o café da manhã que precisava ir para o escritório. Os preparativos para a conferência com investidores estão nos matando, disse ele, passando manteiga na torrada. Provavelmente ficarei lá a maior parte do dia. Desculpe, amor. Não se desculpe, eu disse a ele. Eu sei o quanto isso é importante. Ele beijou o topo da minha cabeça antes de sair, grato pela minha compreensão, pela minha acomodação, por ser o tipo de esposa que nunca reclamava da sua agenda exigente. Esperei até que o carro dele desaparecesse na rua. Então voltei ao escritório. A busca de quinta-feira à noite tinha sido metódica, mas superficial. Encontrei o que procurava no arquivo e parei por aí. Mas havia mais. Eu podia sentir como se sentisse uma tempestade chegando. Algo na pressão do ar, algo errado. Abri o armário dele, onde guardava suas roupas profissionais, ternos organizados por cor, camisas ainda nos sacos da lavanderia, sapatos engraxados e alinhados. Tudo refletia a mesma precisão que ele dedicava a todos os aspectos da sua vida, exceto a compartimentalização necessária para manter um caso extraconjugal de 3 anos. Afastei os casacos de inverno que ele não precisaria durante meses. Minha mão roçou em algo que fez barulho de papel amassado. Uma sacola de compras enfiada no canto de trás, atrás de um casaco que ele não usava desde fevereiro passado. A sacola era pequena, cor creme, com alças de corda. Cartier escrito em uma caligrafia elegante na frente. Meu coração fez algo complicado. Uma pontada de esperança foi imediatamente esmagada pela constatação de que não era bem assim. Dentro da sacola havia um porta-joias azul marinho com detalhes dourados. O tipo de caixa que guarda algo caro e importante. Abri devagar. Uma pulseira delicada de ouro com pequenos diamantes cravejados num padrão que captava a luz.
Linda, elegante, exatamente o tipo de coisa que eu teria adorado se Finn algum dia tivesse me dado uma joia assim. Por um instante irracional, me permiti acreditar que ele tinha comprado para mim, que eu tinha entendido tudo errado, que era para o nosso aniversário, ou para o meu aniversário, ou simplesmente porque sim. Então vi o recibo de presente escondido embaixo da pulseira. Comprada há 3 semanas, US cifrão 8.000. Levantei a caixa para olhar a parte interna da tampa. Lá estava gravado em letras pequenas: para meu N sempre. E para Natasha, $8.000 para sua amante. Para a mulher que ganhava almoços caros, diárias de hotel e joias com inscrições, enquanto eu fazia um orçamento meticuloso, transferindo pequenas quantias para a poupança todo mês, tentando juntar o suficiente para o telhado novo que nossa casa precisaria dentro de um ano. Ele aparentemente podia gastar $8.000 sem que eu percebesse, porque eu nunca questionei suas finanças. Nunca olhei para aquele cartão de crédito separado. Nunca perguntei por que suas despesas comerciais pareciam tão altas. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu fotografava a pulseira, o recibo, a inscrição, de vários ângulos, garantindo que tudo estivesse claramente visível e documentado. Depois, com cuidado, devolvi tudo exatamente como encontrei. Recoloquei a caixa na sacola, guardei-a atrás dos casacos de inverno e me certifiquei de que o armário estivesse intacto. Senti-me fisicamente mal, meu estômago embrulhou, mas por baixo da náusea havia algo mais. Vindicação. Isto era uma prova. Concreta. Inegável. O tipo de coisa que importaria quando os advogados entrassem em cena. Eu estava prestes a fechar o armário quando minha mão roçou em outra coisa. Algo duro e retangular preso entre 2 caixas na prateleira de cima. Puxei para baixo. Um celular Android antigo, não o iPhone que Finn usava esta manhã. Um segundo celular. Minhas mãos tremiam quando apertei o botão liga, desliga. A tela acendeu, mostrando uma tela de bloqueio sem nenhuma informação pessoal. Apenas um fundo genérico e um campo para inserir a senha. Tentei as senhas usuais do Finn. A data de aniversário dele, a data de aniversário da mãe dele, nosso endereço. Nenhuma funcionou. Então, mais por desespero do que por lógica, tentei a data do nosso aniversário de casamento, 15 de junho, 06, 15. O telefone desbloqueou. A ironia não me passou despercebida. Ele havia usado a data em que prometemos nos amar para sempre como senha para proteger seu caso extraconjugal. Sentei-me no chão do armário, com as costas encostadas na parede, e abri o aplicativo de mensagens. Meses de conversas, centenas de mensagens entre Finn e Natasha. Rolei até o início para encontrar mensagens de 3 anos atrás. As primeiras conversas eram flertantes, mas podiam passar por amizade. Depois ultrapassaram limites e mais limites, até que não havia mais como fingir que aquilo era algo diferente do que realmente era. Eles se chamavam por apelidos carinhosos. Ele era o F dela e ela era a N dele. Como se não pudessem nem arriscar digitar os nomes completos, caso alguém visse. Eles fizeram planos para as estadias em hotéis, discutindo quais dias seriam mais seguros, quando eu teria menos probabilidade de notar sua ausência. Quartas-feiras à tarde, porque eu trabalhava em casa e não questionaria porque ele não voltava ao escritório. Sextas-feiras à noite, porque ele havia estabelecido um padrão de trabalhar até tarde. Eles discutiram seus sentimentos em mensagens que teriam sido românticas se não envolvessem a traição de outra pessoa. Natasha escreveu sobre como era difícil fingir que eram apenas colegas, como ela queria segurar a mão dele em público, como ela odiava mentir. A ironia disso, Natasha odiando mentir enquanto mantinha um caso com um homem casado, seria engraçada se não me estivesse destruindo. Fih escreveu sobre como sua situação era complicada, como precisava de tempo para resolver as coisas, como não podia simplesmente ir embora sem um plano porque havia questões financeiras envolvidas e ele precisava proteger seu patrimônio. Aparentemente eu era um ativo que precisava ser protegido durante o processo de divórcio que ele já estava planejando. Havia fotos de Fih e Natasha em quartos de hotel, selfies tiradas em viagens de fim de semana que eu pensava que Fih fazia sozinho a trabalho. Uma conferência em Chicago, onde ele me ligava todas as noites dizendo que sentia minha falta. Um fim de semana em Portland, onde ele disse que estava avaliando uma possível oportunidade de investimento. Em todas as fotos, eles pareciam felizes e apaixonados, como aquele tipo de casal que você vê e pensa que tem algo especial. Rolei a tela para ver as mensagens mais recentes. 6 meses atrás, Natasha perguntou quando ele ia me contar para a esposa, dar a notícia de que queria o divórcio. A resposta de Fih foi, em breve. Prometo. Só preciso encontrar o momento certo. Ela está estressada com o trabalho agora. Não quero piorar a situação.
Que consideração da parte dele. Esperando o momento certo para destruir minha vida para que eu não ficasse muito estressada. 2 meses atrás, outra conversa. Natasha insistindo que não podia continuar assim para sempre. Ele queria um relacionamento sério. Ela queria poder apresentá-lo aos amigos sem ter que mentir. Ele queria um futuro. Fim, eu sei, meu bem. Eu também quero isso. Só me dê mais um pouco de tempo. Preciso organizar algumas coisas financeiras primeiro. Garantir que tudo esteja protegido. Aí poderemos ficar juntos do jeito que nós dois queremos. Fotografei tudo. Cada conversa, cada foto, cada promessa que ele fez a ela enquanto mentia para mim. Minhas mãos estavam doendo quando terminei. Passei mais de 1 hora sentada no chão do closet documentando a destruição completa do meu casamento. Coloquei o telefone de volta exatamente no lugar onde o havia encontrado. Desci do armário e fechei a porta. Depois, fui até a sala de estar e sentei no sofá, olhando para o nada. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira e o rangido ocasional do assoalho se acomodando. Sons normais de uma casa. Tudo parecia normal na superfície, enquanto por baixo tudo estava apodrecido. Uma batida na porta me despertou dos meus pensamentos. Abri e encontrei minha mãe parada na varanda com sacolas de compras reutilizáveis pesando nos braços. Eu estava no mercado e tinha frango em promoção, disse ela, passando por mim e entrando em casa. Você está muito magra, Clara. Quando foi a última vez que você fez uma refeição decente? Mãe, você não precisava. Onde eu coloco isso? Ela já estava indo para a cozinha, descarregando pacotes na bancada. Peitos de frango, legumes frescos, massa, ingredientes para a lasanha que ela fazia para mim desde que eu era criança. Ela não parava de falar enquanto desempacotava as coisas, contando sobre o último projeto do meu pai, construir prateleiras na garagem, sobre os filhos do meu irmão que começaram a jogar futebol, sobre o novo cachorro do vizinho que latia a qualquer hora, novidades normais da família, o tipo de conversa que já tínhamos tido 1000 vezes. Onde está Finn? Perguntou ela, olhando em volta como se ele pudesse aparecer do nada. Trabalhando. Ele teve que ir ao escritório hoje. Minha mãe franziu a testa. Ele está sempre trabalhando. Esse menino precisa se lembrar de que tem uma esposa em casa. O trabalho dele é exigente. O casamento também é exigente. Ela parou de desempacotar e me olhou atentamente. Olhou mesmo. Clara, você está bem? Não está dormindo bem. Dá para perceber. Estou bem, mãe. Só estressada com o trabalho. Está tudo bem entre você e o Finn? Vocês dois não brigaram, né? A pergunta ficou no ar. Eu poderia contar para ela agora mesmo. Eu poderia dizer que descobri que meu marido está tendo um caso há 3 anos, que ele comprou joias para a amante, que ele tinha um segundo celular cheio de mensagens planejando o nosso divórcio enquanto fingia que estava tudo bem. Mas minha mãe era de uma geração que acreditava que o casamento era para sempre, que se resolviam os problemas juntos e que o divórcio era um fracasso. Ela foi casada com meu pai por 38 anos, nos bons e nos maus momentos, e nunca sequer pensou em se separar. Eu não tinha certeza se ela entenderia porque eu não queria tentar salvar isso, porque a reconciliação nem sequer estava nos meus planos, porque meu primeiro instinto foi traçar uma estratégia em vez de chorar e implorar para que ele me escolhesse. Não estamos brigando, eu disse. Está tudo bem. Ela analisou meu rosto incrédula. Você me diria se algo estivesse errado, não é? Claro. Ela apertou minha mão. Prometa que você vai cuidar melhor de si mesma. Não deixe o trabalho te consumir como consome o Finn. A vida é mais do que conquistas profissionais e ganhar dinheiro. Você precisa cultivar as coisas importantes. Assim como o meu casamento, ela se referia ao casamento que já estava morto. Eu só não o tinha enterrado ainda. Depois que ela saiu, fiquei na cozinha cercado pelas compras que ela tinha feito porque estava preocupada que eu não estivesse me alimentando bem. O gesto foi carinhoso, doce, o tipo de coisa que mães fazem, e eu não consegui dizer nada disso a ela. Fui para a sala de estar e me joguei no sofá. Observei atentamente esse espaço que eu havia criado. As almofadas que eu escolhi. A estante cheia de romances que colecionamos juntos. Nossas fotos de casamento na lareira. Nós dois sorrindo como se acreditássemos no para sempre. Quando foi que Finn parou de me escolher? Houve um momento específico? Um dia em que ele olhou para mim e decidiu que eu não era mais suficiente? Ou foi gradual, um afastamento lento até que ele encontrou alguém mais interessante, mais refinada, mais alinhada com a vida que ele queria? Reflete sobre todos os pequenos sacrifícios que fiz. Recusar aquela promoção porque viajar seria difícil com a agenda do Finn. Organizar jantares para os colegas dele, onde eu sorria e desempenhava o papel de anfitriã perfeita. Aprender a fazer as receitas da mãe para se sentir conectado ao lar.
priorizar a carreira porque ganhava mais dinheiro e, portanto, parecia mais importante. Será que alguma dessas coisas importava? Será que ele sequer percebia ou eu era apenas um ruído de fundo confortável em sua vida real? Pela primeira vez desde que descobri a verdade, me permiti chorar. Não lágrimas delicadas. Não aquelas que você enxuga e finge que nada aconteceu. Soluços dilacerantes que vinham de algum lugar profundo e primitivo. Aquele tipo de choro que te deixa fisicamente exausto e sem fôlego. Chorei pelo casamento que eu achava que tinha. Por 6 anos construindo uma vida com alguém que simultaneamente construía uma vida diferente com outra pessoa. Por cada sacrifício que se revelou inútil. Pela versão de mim que acreditava que o amor era suficiente. Chorei até não me restar mais nada. Então lavei o rosto, fiz um chá e voltei a sentar com meu laptop. O luto era natural. O luto era permitido. Mas o luto não me protegeria. Só a ação faria. Abri meu laptop e consultei a lista de advogados de divórcio que havia pesquisado. 5 nomes, 5 abordagens diferentes para a dissolução do casamento, 5 caminhos possíveis a seguir. O nome de Patrícia Altorne estava no topo da lista. As avaliações dela mencionavam palavras como minuciosa, estratégica e determinada. O site dela mostrava uma casa vitoriana reformada no centro da cidade, em vez de uma torre de vidro impessoal. Algo nisso parecia certo, menos corporativo, mais humano. Na manhã de segunda-feira, liguei para o trabalho novamente dizendo que estava doente. A preocupação da minha supervisora havia se transformado em apreensão. Clara, talvez você devesse consultar um médico. Este é o 3º dia em 2 semanas. Tenho uma consulta hoje, eu disse a ela. Tecnicamente não era mentira. O consultório de Patrícia Altorne era exatamente como na foto. Uma casa vitoriana amarelo clara com detalhes brancos e um pequeno jardim na frente. Uma placa de bronze junto à porta indicava Altorne Family Law. Profissional, mas sem intimidar. A recepcionista conduziu-me a um escritório no 2º andar com grandes janelas com vista para a rua. Patrícia se levantou para me cumprimentar. Ela tinha por volta de 50 anos, com cabelos grisalhos que claramente não se preocupava em pintar. Usava calças e um blazer que pareciam confortáveis e não de grife. Seu aperto de mão foi firme. Obrigada por me atender com tão pouco aviso prévio, eu disse. Parecia que você precisava conversar o quanto antes. Ela apontou para uma cadeira em frente à sua mesa. Conte-me o que está acontecendo. Eu havia me preparado para isso, ensaiado o que diria, mas sentada ali em seu escritório com a luz do sol entrando pelas janelas, as palavras saíram mais cruas do que eu pretendia. Meu marido está tendo um caso há 3 anos. Descobri há 6 dias. A expressão de Patrícia não mudou. Sem choque, sem julgamento, apenas atenção profissional. E você veio até mim porque quer se divorciar? Sim. Conte-me tudo. E foi o que eu fiz. Contei a ela tudo o que a recepcionista disse no saguão, como segui até o hotel, como encontrei os extratos do cartão de crédito, descobri o 2º celular e as joias para Natasha. Mostrei a ela as fotografias que eu havia tirado, todos os extratos de cartão de crédito, todas as mensagens de texto, todos os recibos de hotel, todas as joias compradas para outras pessoas. Patrícia analisou tudo metodicamente. Ela fez perguntas para esclarecer dúvidas e anotou tudo em um bloco de notas. Sua caneta deslizava firmemente sobre o papel e eu a observava construir o que se tornaria meu caso. Finalmente ela ergueu os olhos. Você tem um caso excepcionalmente bem documentado, Clara. A maioria das pessoas me procura com suspeitas e talvez uma única prova concreta. Você construiu um verdadeiro rastro de documentos. Sou analista de dados. É o que eu faço. Dá para perceber. Ela largou a caneta. Mas antes de prosseguirmos, preciso te perguntar algo importante. O que você quer com esse divórcio? A pergunta me fez parar. Eu estava tão concentrado em reunir provas e construir um caso que não tinha articulado completamente o que realmente queria. Não sei, admiti. Não estou tentando destruir o fim. Não estou buscando uma indenização enorme. Só quero o que é justo. Uma compensação pelos 6 anos em que apoiei a carreira dele enquanto a minha estava em segundo plano. O reconhecimento de que contribuí para a nossa vida em comum, mesmo ganhando menos. Para que ele entenda que suas escolhas têm consequências. Patrícia assentiu com a cabeça. Isso é razoável e viável. Deixe-me explicar o que estou pensando. Ela me apresentou uma estratégia que era ao mesmo tempo minuciosa e francamente implacável. Documente tudo. Proteja os bens discretamente. Construa uma cronologia do caso extraconjugal dele para estabelecer um padrão de engano. Use as provas de dissipação conjugal.
Dinheiro gasto com a amante que deveria ter sido destinado às despesas do casal. Entre com o pedido de divórcio no momento de maior impacto. Não vou mentir para você, disse Patrícia. Não será fácil. Conviver com essa situação enquanto prepara seu caso será uma das coisas mais difíceis que você já fez, mas valerá a pena quando estivermos negociando o acordo. Contratei-a na hora. 3 dias depois, Patrícia ligou com informações que eu não havia pedido, mas que aparentemente precisava. Fiz uma pesquisa sobre o passado do seu marido, disse ela. Procedimento padrão. Queria saber se havia algum problema legal anterior, problemas financeiros, esse tipo de coisa. E encontrei algo interessante. Você mencionou que Finn era noivo de uma mulher chamada Stephanie antes de você. Stephanie Carrigan. O noivado terminou 6 meses antes de começarmos a namorar. Finn disse que eles queriam coisas diferentes. Isso não é totalmente verdade. Papéis farfalhavam ao fundo. Meu investigador entrou em contato com a senhorita Carrigan. Ela hesitou em falar a princípio, mas quando soube que Finn era casado e possivelmente estava se divorciando, se abriu. Meu estômago se contraiu. O que ela disse? Finn a traiu várias vezes com colegas de trabalho. Quando ela o confrontou, ele a convenceu de que ela estava sendo paranoica e ciumenta. Basicamente, ele a manipulou psicologicamente até que ela questionasse suas próprias percepções. Ela terminou o noivado porque não conseguia confiar nele, não por diferenças mútuas. Sentei-me pesadamente no sofá. Ele já fez isso antes. Já fez mesmo. A senhorita Carrigan disse que gostaria que alguém a tivesse alertado sobre os padrões dele antes que ela perdesse 3 anos. Palavras dela, não minhas. 3 anos. O mesmo tempo que Finn passou com Natasha. O mesmo tempo que ele me enganou. Clara, você ainda está aí? Estou aqui. Minha voz soou distante. Eu não sou a primeira. Não, mas você é a primeira pessoa que documentou isso tão detalhadamente. A primeira que está reagindo estrategicamente em vez de simplesmente ir embora. Depois que desliguei, fiquei sentada olhando para o nada. Finn tinha um padrão. Era assim que ele era. Alguém que mantinha relacionamentos através da mentira, que compartimentalizava tanto a sua vida que conseguia olhar nos seus olhos e mentir sem hesitar. Eu pensava que era especial, que o que tínhamos era real, apenas danificado pelas más escolhas dele. Mas eu era apenas mais uma mulher num padrão. Mais um ciclo de 3 anos de decepção. O pensamento que deveria ter me devastado é que ele esclareceu tudo. Não se tratava de eu ser insuficiente ou de Natasha ser melhor. Tratava-se do caráter de Finn e de que eu não podia mudá-lo. A estratégia de Patrícia incluía medidas que eu precisava tomar imediatamente. Silenciosamente, antes que Finn percebesse o que estava acontecendo, abri uma nova conta bancária em uma cooperativa de crédito do outro lado da cidade. Comecei a transferir pequenas quantias de nossa poupança conjunta. $200 aqui, 300 ali. Nunca o suficiente para disparar alertas ou levantar suspeitas, mas o bastante para criar uma margem de segurança para o que quer que viesse a seguir. Reuni a documentação de tudo o que tínhamos em comum, a escritura da casa que estava no cofre à prova de fogo, os documentos dos nossos carros, extratos de contas de investimento que encontrei no escritório do Finn, informações sobre o fundo de aposentadoria. Ao analisar os documentos financeiros, descobri coisas às quais não havia dado atenção antes. Finn havia aberto uma conta de investimento separada 2 anos antes, exclusivamente em seu nome, mas financiada com transferências da nossa conta conjunta. Milhares de dólares foram movimentados sistematicamente ao longo de meses. Fotografei os extratos bancários e enviei por e-mail para Patrícia. Ela respondeu em menos de 1 hora. Isso pode ser considerado dilapidação de bens durante o casamento. Ele estava se preparando para proteger seu dinheiro enquanto ainda era casado com você. Podemos usar isso a nosso favor. Comecei também a monitorar os padrões de comportamento de Finn com mais atenção. Criei uma planilha, protegida por senha, armazenada em minha pasta segura na nuvem, cruzando os locais onde ele dizia estar com as evidências que eu havia reunido. Nas tardes de quarta-feira, ele alega ter reuniões com investidores ou almoços com clientes. Na verdade, encontra-se com Natasha todas as semanas, sem exceção, há 3 anos. Nas noites de sexta-feira, diz que está trabalhando até tarde ou que tem eventos de trabalho. Na realidade, está com Natasha em 3 das 4 sextas-feiras do mês. Várias viagens de trabalho de fim de semana por ano. Os registros de cartão de crédito mostravam estadias em hotéis em cidades onde a Street de Capital não tinha presença comercial. O padrão era claro, metódico e previsível. Finn nem sequer foi criativo em sua tentativa de enganar. Ele havia encontrado um sistema que funcionava e se apegava a ele. Conhecimento se tornou poder.
Eu sabia quando ele ia mentir antes mesmo de abrir a boca. Mas conviver com esse conhecimento estava me destruindo de maneiras que eu não havia previsto. Todas as manhãs, Fih me dava um beijo de despedida antes de sair para o trabalho. Todas as noites jantávamos juntos e conversávamos sobre o nosso dia. Ele perguntou sobre meus projetos no trabalho, e eu lhe contei versões cuidadosamente editadas que não continham nada sobre advogados de divórcio, proteção de ativos ou casos de construção. Algumas noites ele me abraçava na cama. Naqueles momentos, tive que decidir se manteria a farsa completamente ou se começaria a me distanciar. Escolhi mantê-la. Patrícia me aconselhou a agir normalmente para que Fih não tivesse motivos para suspeitar que eu sabia de alguma coisa. O elemento surpresa seria crucial quando, finalmente, dessemos entrada no processo. Mas isso me custou caro. Comecei a ter pesadelos. Não sobre o caso em si, mas sobre confrontos que ainda não tinham acontecido. Nos meus sonhos, eu dizia para o Fih que sabia de tudo, e ele me olhava com tanto desdém, com tanta indiferença que eu acordava tremendo. A comida não tinha gosto de nada. Eu emagreci. Minhas roupas ficaram largas. Forcei-me a comer o suficiente para não levantar suspeitas, mas tudo parecia papelão na minha boca. No trabalho, minha colega Jenny me encurralou perto da cafeteira. Clara, você está bem? Você parece muito distraída ultimamente. Muita coisa acontecendo, eu disse, servindo o café que não queria. Está tudo bem em casa? Com o Fih? A pergunta era inocente. Preocupada. Jenny tinha conhecido Fih em alguns eventos de trabalho e achou que formávamos um ótimo casal. Está tudo bem, menti. Só estamos na época de maior movimento. Ela me analisou como se quisesse insistir, mas acabou apenas apertando meu braço. Se precisar conversar, estou aqui. Agradeci-lhe e me refugiei na minha mesa, onde pude ficar sozinha com a minha fachada cuidadosamente construída. A solidão de carregar esse segredo tornou-se um fardo. Eu estava rodeada de pessoas, Fih, minha família, meus colegas, mas completamente sozinha com a verdade. Minha irmã Diane ainda ligava toda terça-feira para nossos encontros para tomar café. Eu dava desculpas. Muito ocupada com o trabalho. Me sentindo mal semana que vem, com certeza. Finalmente ela me pegou no telefone. Clara, você está me evitando. O que está acontecendo? Nada. Só estou muito ocupada. Mentirosa. Você é uma péssima mentirosa. Sabia disso? Foi o fim? Vocês dois brigaram? Está tudo bem, Dê. Eu prometo. Mas minha voz deve ter deixado escapar alguma coisa, porque ela ficou em silêncio. Então ela disse: quando você estiver pronta para conversar, estarei aqui. Seja o que for, estarei aqui. Agradeci e desliguei antes que ela pudesse me ouvir chorar. O isolamento era total. Eu morava em uma casa com alguém que pensava que eu era felizmente ignorante. Eu trabalhava ao lado de pessoas que achavam que eu tinha um casamento estável. Eu tinha familiares que pensavam que estava tudo bem porque era isso que eu dizia a eles. Só a Patrícia sabia a verdade e ela era paga para saber. À noite, deitada ao lado de Fih enquanto ele dormia tranquilamente, eu ficava olhando para o teto e pensando em quão sustentável isso era. Por quanto tempo mais eu conseguiria manter essa atuação antes que algo dentro de mim se quebrasse completamente. Mas sempre que eu pensava em confrontá-lo logo e dizer para terminar tudo agora, a voz de Patrícia ecoava na minha cabeça. O elemento surpresa é crucial. No momento em que ele souber que você sabe, ele começará a se proteger. Precisamos ter tudo planejado primeiro. Então, aguentei firme, mantive a farsa, sorri quando devia sorrir, e quando devia rir e silenciosamente e metodicamente. Construí o caso que terminaria meu casamento nos meus termos, não nos dele. 2 semanas após contratar Patrícia, recebi uma notificação por e-mail no meu celular. Era a conferência anual de investidores da Vestrid Capital. 3 dias no Grand Harbor Hotel, começando na próxima quinta-feira. Lembrei-me de Marcos ter mencionado esse evento quando o encontrei no supermercado. Fih também o mencionou de passagem, como costuma fazer com a maioria dos eventos de trabalho. Coisas chatas. Você odiaria. Encaminhei o e-mail para Patrícia. A resposta dela chegou em poucos minutos. Você deve comparecer. Os cônjuges geralmente são incluídos em eventos sociais. Sua presença demonstra que você é um parceiro participativo. Isso será útil para o processo. Li a mensagem dela 3 vezes, tentando entender o que ela realmente queria dizer. Era uma oportunidade, uma chance de me tornar visível no mundo profissional de Fih antes que todos soubessem do divórcio. Consultei o site da conferência. Cônjuges e parceiros eram de fato bem-vindos em todos os eventos sociais. Havia até um formulário de inscrição online.
Preenchi-o antes que pudesse hesitar. Naquela noite, Finn chegou em casa trazendo comida para a viagem do restaurante italiano que gostávamos. Ele estava de bom humor, falando sobre como os preparativos para a conferência finalmente estavam se concretizando. As apresentações estão ótimas, disse ele, enrolando o macarrão no garfo. Richard acha que este pode ser o nosso melhor ano até agora em termos de captação de novos investidores. Que ótimo, eu disse, com um tom casual e cuidadoso. Na verdade, eu estava pensando em vir este ano. O garfo de Finn parou no meio do caminho até a boca. Vir aonde? Para a conferência. Vi o e-mail sobre os cônjuges serem bem-vindos aos eventos sociais. Pensei que seria interessante ver o que vocês realmente fazem nesses eventos. Sua expressão passou por várias emoções em rápida sucessão. Surpresa, desconforto, algo que pareceu pânico antes de ele disfarçar. Clara, vai ser incrivelmente chato. Só um monte de apresentações financeiras e networking. Você ia odiar, talvez, mas a Diane vem me cobrando para eu me interessar mais pela sua carreira. E sinceramente, eu me sinto distante dessa parte tão importante da sua vida. Eu gostaria de estar presente. Observei-o procurar uma razão para dizer não, uma razão legítima que não soasse suspeita. Os eventos sociais vão até tarde, tentou ele. Você ficaria exausto. Consigo lidar com noites longas e muita conversa de trabalho. Pessoas discutindo tendências de mercado e estratégias de portfólio. Eu tenho doutorado, Finn. Acho que consigo acompanhar. Ele pousou o garfo, me observando. Mantive minha expressão aberta e entusiasmada. Apenas uma esposa querendo apoiar a carreira do marido. Finalmente, ele assentiu. Claro. Sim. Se você quiser vir, tudo bem. Só não espere que seja emocionante. Não vou, prometi. O alívio no rosto dele quando recuei tão facilmente foi quase cômico. Ele achou que tinha me convencido a não criar grandes expectativas. Ele não fazia ideia do que eu realmente esperava. A conferência começou com uma recepção no salão de baile do Grand Harbor Hotel. Gastei mais do que devia num vestido para a ocasião. Azul marinho, corte simples, elegante sem exageros. Eu queria parecer que pertencia a esse mundo de hotéis caros e apresentações para investidores. Quando mencionei a compra para minha irmã durante um breve telefonema, Diane ficou radiante. Viu? É exatamente isso que eu venho dizendo. Apareça. Esteja presente. Lembre o fim de que você é um partidão. Se ela soubesse o que eu estava realmente fazendo. Cheguei sozinha à recepção. Finn tinha passado o dia em reuniões e sugeriu que nos encontrássemos lá. O salão de baile era impressionante. Pé direito alto, lustres de cristal, janelas do chão ao teto com vista para o porto. Garçons circulavam servindo champanhe e aperitivos que pareciam quase bonitos demais para comer. Avistei Finn imediatamente do outro lado do salão. Ele estava perto de Natasha. Ambos conversavam com um grupo de homens de terno caro. Provavelmente investidores. A mão de Natasha repousava casualmente no braço de Finn enquanto ela ria de algo que um dos homens havia dito. Eles pareciam à vontade um com o outro. Naturais como um casal dando uma festa. Observei o rosto de Finn enquanto ele examinava a sala com o olhar e me encontrava. O sorriso que ele ostentava vacilou. Por um breve instante vi um alarme genuíno antes que ele se recuperasse e retomasse sua expressão. Assumindo um tom mais acolhedor. Ele se desculpou com o grupo e atravessou o salão de baile em minha direção. Os olhos de Natasha seguiram seu caminho, pousando em mim com uma intensidade que se sentia do outro lado do salão. Clara. Finn beijou minha bochecha, sua mão imediatamente encontrando a minha cintura. Você está linda. Vamos, deixe-me apresentá-la a algumas pessoas. Ele manteve a mão em mim o tempo todo enquanto circulávamos. Um gesto possessivo que eu nunca tinha notado antes, marcando território, garantindo que todos me vissem como sua esposa. Ele me apresentou a sócios, analistas juniores, investidores de empresas que eu reconhecia das notícias de negócios. Sorri, puxei conversa e fiz perguntas suficientes para parecer interessada sem ser invasiva. Então chegamos a Natasha. Clara, está é Natasha Winters, uma de nossas gestoras de portfólio sênior. Natasha é minha esposa, Clara. É um prazer finalmente conhecê-lo, disse Natasha, estendendo a mão. Seu aperto era firme, profissional. Seu sorriso não chegava aos olhos. Finn fala muito de você. É mesmo? Mantive o tom leve, amigável. Que bom ouvir isso. Ele fala de trabalho o tempo todo, mas raramente menciona colegas específicos. Um lampejo de algo cruzou seu rosto. Mágoa, raiva. Desapareceu rápido demais para eu identificar. Bem, temos trabalhado juntos bem de perto em alguns projetos importantes, disse ela. Acho que o trabalho em si domina a conversa. Acho que sim.
Ficamos ali parados nós três, num triângulo de tensão que ninguém mais parecia notar. A mão de Finn apertou minhas costas. Deveríamos continuar andando, disse ele. Tem muita gente para a Clara conhecer. Ele me afastou, pressionando minha coluna com os dedos com mais força do que o necessário. O jantar foi servido em mesas redondas espalhadas pelo salão de baile. Acabei sentada ao lado de Marcus Tim, que me cumprimentou com genuína cordialidade. Clara, eu não sabia que você viria. Que ótimo! Esses eventos são muito mais suportáveis com rostos amigos. Decidi me envolver mais este ano, eu disse. Me interessar pelo mundo do Finn. Que bom para você! Como estão os preparativos para o casamento? Marcos se animou ao falar sobre locais, fornecedores de buffet e a opinião da noiva sobre tudo. Era fácil conversar com ele, descomplicado de um jeito revigorante. Por alguns minutos, quase consegui esquecer porque estava ali. Então, durante a sobremesa, o tom dele mudou. Ele se inclinou para mais perto, falando baixo o suficiente para que nossos companheiros de mesa não ouvissem. Clara, talvez eu não devesse dizer isso, mas você parece ser uma boa pessoa. Minha atenção se aguçou. Como assim? Só tome cuidado. A política interna em Vestrid pode ser complicada. Nem todo mundo é quem parece ser. Larguei o garfo. O que quer dizer? Ele hesitou, escolhendo as palavras com evidente cuidado. Só acho que você deveria saber que existem relações na empresa que não são inteiramente profissionais. E quando essas relações envolvem pessoas em posições de poder, as coisas podem ficar complicadas. Ele não estava olhando para mim. Seus olhos estavam fixos no prato, mas seu desconforto era evidente. Você está tentando me dizer algo específico, Marcos? Só estou dizendo que você merece mais do que ser mantido no escuro. É tudo o que posso dizer. É tudo o que devo dizer. Ele se levantou abruptamente, pedindo licença para usar o banheiro. Fiquei sentada ali, processando suas palavras. Marcos sabia, talvez não tudo, mas sabia que algo estava acontecendo entre Finn e Natasha. Ele vinha tentando me alertar de forma sutil, guiado pela cortesia profissional, mas claramente incomodado com o que havia presenciado. O fato de o colega de Finn se sentir compelido a me alertar dizia tudo sobre o quão óbvio o caso devia ser para as pessoas que trabalhavam com eles diariamente. Depois do jantar, encontrei Finn conversando com Richard West, o fundador da empresa. Esperei até que houvesse uma pausa natural antes de mencionar que estava ficando cansado. Finn me acompanhou até o elevador. Havíamos recebido um quarto no Grand Harbor para o período da conferência. Mais uma despesa naquele cartão de crédito que eu não deveria ter visto. De volta ao quarto, Finn estava agitado. Ele andava de um lado para o outro enquanto eu tirava minhas joias. Sua energia era inquieta e desconfortável. Você fez muitas perguntas esta noite, disse ele finalmente. Sobre as operações da empresa, estratégias de investimento. Alguns investidores pareceram incomodados com isso. Eu estava tentando puxar conversa. Não é isso que se espera em eventos de networking? Este é o meu mundo profissional, Clara. Preciso que me deixe cuidar dele. Eu só estava tentando entender o que você faz. Você não precisa entender. Sua voz era cortante e incisiva. Você precisa confiar que eu sei como gerenciar minha própria carreira. Foi a situação mais próxima de uma briga de verdade que tivemos em anos. Eu conseguia sentir a tensão aumentando entre nós, a polidez cuidadosa que normalmente mantínhamos se quebrando. Uma parte de mim queria abandonar a fachada naquele instante. Dizer a ele que eu sabia de tudo, vê-lo se atrapalhar, mentir e tentar justificar 3 anos de traição. Mas a voz de Patrícia ecoava na minha cabeça. Espere até que tudo esteja no lugar. Um confronto prematuro só lhe dá tempo para esconder bens e construir sua própria defesa. Então, em vez disso, suavizei minha voz, me fiz de pequena. Desculpe. Não era minha intenção criar um clima desconfortável. Devo faltar ao restante dos eventos da conferência? Seria mais fácil assim? O alívio em seu rosto foi imediato e evidente. Talvez seja melhor. Não quero que você fique entediado e preciso me concentrar nos investidores sem me preocupar com você. Claro que entendo. Ele se aproximou e beijou minha testa. Eu te amo. Você sabe disso, não é? Eu sei. Ele acreditou em mim. Acreditou que eu estava cedendo. Acreditou que havia conseguido redirecionar minha atenção e retomar o controle. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas e voltei dirigindo para nossa casa, enquanto Finn ficou na conferência. Sentei-me na entrada da garagem e fiquei pensando no que eu tinha realizado. Eu havia estabelecido minha presença como uma esposa dedicada. Deixei Natasha desconfortável. Forcei Finn a me declarar publicamente como sua esposa diante de colegas e investidores que provavelmente sabiam do seu caso. E eu havia confirmado que Marcos sabia que algo estava errado.
que as pessoas honestas ao redor de Finn estavam perturbadas com o que tinham presenciado, mas se sentiam impotentes para falar diretamente. Mais importante ainda, eu havia provado que conseguia manter a atuação mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Mesmo estando ao lado do meu marido e da amante dele, mesmo observando-os contornar minha presença como se eu fosse um obstáculo em vez de uma pessoa. Finn me subestimou completamente. Ele pensava que eu era a esposa complacente que recuaria diante de um desafio, que pediria desculpas por ultrapassar os limites e voltaria ao seu devido lugar. Ele não fazia ideia do que eu estava realmente construindo. Não fazia ideia de que cada interação, cada palavra, cada gesto estava sendo documentado e catalogado para o caso que acabaria com o nosso casamento. Saí do carro, entrei em casa, fiz café, abri meu laptop e enviei um e-mail detalhado para Patrícia sobre tudo o que havia acontecido na conferência. A resposta dela chegou em menos de 1 hora. Perfeito. Isso estabelece um cronograma e o reconhecimento público do casamento. Estamos quase prontos para seguir em frente. Quase tudo pronto. Eu poderia esperar mais um pouco. Patrícia ligou numa terça-feira de manhã, 3 semanas depois da conferência. Estamos prontos. Tudo está documentado. Os bens estão rastreados e eu já dei entrada no pedido. Como você quer prosseguir? Eu vinha pensando nesse momento há semanas. Como dizer a Finn quando contar a ele? Se deveria ter a cortesia de uma conversa particular ou tornar tudo público, assim como ele havia feito com o caso. Quarta-feira à tarde eu disse. No escritório dele durante o expediente na reunião com o sócio, às 14 horas. Houve uma pausa da parte de Patrícia. Isso é ousado. Entende? Isso tornará tudo público imediatamente no meio profissional dele. É exatamente por isso que quero fazer assim. Quarta-feira era o dia em que Finn se encontrava com Natasha todas as semanas, durante 3 anos. Todas as quartas-feiras à tarde, às 14h30, ele saía de qualquer reunião em que estivesse e desaparecia por horas. Era o padrão mais consistente em toda a minha documentação. Eu queria que ele fosse notificado às 14 horas, 30 minutos antes do horário marcado para o encontro. Bem no meio da reunião semanal de sócios, onde as decisões sobre os rumos da empresa eram tomadas. Pode deixar comigo, disse Patrícia. Eu não fui a Vestrid de Capital naquele dia. Não vi o que aconteceu. Fiquei em casa trabalhando em uma proposta de financiamento que já estava com prazo de entrega, me forçando a me concentrar em planilhas e análise de dados. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o mundo de Finn desmoronava. Meu celular vibrou às 14h45. Uma mensagem do Marcos. Seja lá o que aconteceu na sala de reuniões, o Finn parecia ter sido atropelado por um caminhão. Você está bem? Encarei aquelas palavras. Marcos sabia. Claro que sabia. Provavelmente tinha visto o oficial de justiça entrar, entregar a intimação a Finn e sair. Enquanto todos os sócios reunidos permaneciam em silêncio atônito. Respondi por mensagem. Estou bem. Melhor do que bem, na verdade. Obrigada por perguntar. Ele respondeu imediatamente. Que bom para você. Finn chegou em casa às 4h30, 3 horas mais cedo do que o habitual. Ouvi o carro dele na garagem, ouvi a porta abrir e o ouvi me chamar com a voz trêmula. Clara, precisamos conversar. Eu estava na sala de estar, sentada no sofá com uma xícara de chá que não tinha bebido. Estava esperando, sabendo que esse momento chegaria, me preparando para o que quer que ele dissesse. Ele parecia péssimo. Pálido. A gravata estava frouxa e o cabelo despenteado, como se ele tivesse passado a mão nele. Os papéis do divórcio estavam amassados em sua mão, de tanto que ele os apertou. O que é isso? Sua voz falhou ao pronunciar as palavras. Clara, o que é isso? Papéis do divórcio. Pensei que isso fosse bastante óbvio. Você não pode simplesmente. Por que você não falou comigo? Por que não veio falar comigo se estava infeliz? A audácia daquela pergunta era quase cômica. Vim até você como você vinha até mim antes de começar a dormir com a Natasha. Ele se encolheu. Um recuo físico real, como se eu o tivesse atingido. Há quanto tempo você sabe? Já chega. Clara, por favor. Podemos resolver isso. Se você está chateada com, eu não estou chateada. Fim, já chega. Levantei-me, peguei uma pasta na mesa de centro e entreguei a ele. Ele a abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia impressões de tudo, extratos de cartão de crédito com as compras destacadas em amarelo, fotos da pulseira Cartier e sua inscrição, capturas de tela do seu segundo celular e páginas de mensagens de texto entre ele e Natasha. Recibos de hotel, contas de restaurante. 3 anos de evidências organizadas cronologicamente, meticulosamente documentadas. Ele as examinou em silêncio. Observei seu rosto percorrer uma gama de emoções.
Choque e negação, algo que talvez fosse vergonha, se ele fosse capaz de senti-la. Você mexeu nas minhas coisas. Você manteve um caso por 3 anos. Acho que minha invasão de privacidade é a ofensa menor. Clara, eu posso explicar. Você tem até o final da semana para sair. Leve todas as roupas e pertences pessoais de que precisar. Tudo mais será tratado por nossos advogados. Você não pode simplesmente me expulsar da minha própria casa. Na verdade, posso verificar a página 7 da petição de divórcio. Há uma ordem de restrição temporária baseada em sofrimento emocional. Patrícia foi muito minuciosa. Ele me encarou como se eu fosse alguém que ele nunca tivesse visto. Quem é você? Eu sou a mulher que foi tola o suficiente para confiar em você. Mas chega de ser essa pessoa. Ele tentou argumentar, tentou explicar, tentou me dizer que me amava, que Natasha não significava nada, que ele havia cometido erros, mas que poderíamos consertar isso se eu lhe desse uma chance. Ouvi tudo com o interesse distante de quem observa uma apresentação. Quando ele finalmente ficou sem palavras, apontei para a porta. A semana começa agora, fim. Sugiro que você comece a arrumar suas coisas. Na manhã de segunda-feira, o caso havia se transformado em uma crise profissional na Westridge Capital. Marcos me ligou para me avisar, há uma investigação em andamento. Os sócios contrataram um advogado externo para revisar o trabalho de Finn e Natasha. Eles estão analisando se o relacionamento gerou conflitos de interesse ou influenciou as decisões de investimento. Será que aconteceu? Não sei. Mas os clientes estão fazendo perguntas. E quando os clientes fazem perguntas, a empresa tem que respondê-las. Na quarta-feira, tanto Finn quanto Natasha estavam em licença administrativa. Marcos me encaminhou um e-mail interno. Tecnicamente, ele não deveria ter feito isso, mas fez mesmo assim, anunciando que a empresa estava realizando uma revisão completa de todos os projetos gerenciados por ambos nos últimos 3 anos. Na tarde de quinta-feira, meu telefone tocou com um número desconhecido. Senhora Brennan, aqui é Richard West. Estou ligando pessoalmente para me desculpar pelo ocorrido. O que aconteceu na minha empresa é inaceitável. Quero que saiba que estamos levando isso muito a sério. Eu havia encontrado Richard 2 vezes em eventos da empresa. Ele era mais velho, na faixa dos 60 anos, com o tipo de presença que vinha de décadas de sucesso. Agradeço por isso, Sr. Westridge. Por favor, me chame de Richard. Gostaria de me encontrar com você se estiver disposto. Discutiríamos como a empresa poderia lidar com a situação e compensá-lo pelo que você sofreu. Patrícia havia me avisado que isso poderia acontecer. Empresas como a Westridge valorizavam a reputação acima de quase tudo. Um escândalo envolvendo executivos que mantinham um caso extraconjugal poderia prejudicar o relacionamento com os clientes e a confiança dos investidores. Pedirei ao meu advogado que entre em contato com você, eu disse. Claro. E senhora Brennan, sinto muito mesmo. Isso nunca deveria ter acontecido sob minha responsabilidade. Depois que desliguei, fiquei refletindo sobre as implicações daquela ligação. A Westridge não estava apenas investigando. Eles estavam se preparando para me oferecer dinheiro para evitar um processo que eu nem sequer havia iniciado. Patrícia estava certa. A natureza pública de notificar Finn no trabalho transformou isso em uma crise profissional, e não apenas pessoal. A empresa precisa se proteger. O que eu não havia previsto era o quão completamente isso arruinaria a carreira de Finn. Na sexta-feira à noite, eu estava empacotando os livros de Finn quando alguém bateu na porta. Pelo olho mágico, vi Natasha. Ela parecia diferente da mulher confiante da conferência. De alguma forma mais baixa. Seu cabelo estava preso num coque desarrumado. Sem maquiagem. Olheiras profundas. Contrariando todos os meus instintos que me diziam para fingir que não estava em casa, abri a porta. Clara, desculpe aparecer assim do nada. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Você não tem. Eu sei, mas precisava falar com você. Por favor, só 5 minutos. Eu deveria ter dito não. Deveria ter fechado a porta, mas a curiosidade falou mais alto. Deixei-a entrar. Ela estava parada na minha sala de estar, parecendo desconfortável, deslocada. Essa era a mulher que estava dormindo com meu marido havia 3 anos. A mulher que me presenteava com joias, viagens e tardes de quarta-feira em hotéis caros. Eu não sabia, disse ela finalmente, sobre você, sobre a verdade do seu casamento. Você sabia que ele era casado. Ele me disse que vocês estavam separados, que estavam morando juntos por motivos financeiros até o divórcio ser finalizado. Ele disse que você sabia sobre nós, que você tinha aceitado isso. Analisei seu rosto em busca de engano. Encontrei apenas exaustão. E você acreditou nele. Eu queria. Ele era convincente e eu gostava dele. Então acreditei no que ele me dizia. Por 3 anos.
Só vi os papéis do divórcio durante a investigação do escritório. Foi aí que descobri a verdade. Que você não fazia ideia. Que seu casamento estava intacto. Que tudo o que ele me disse era mentira. Ela me olhou com um olhar de desespero. Não estou pedindo seu perdão. Só queria que você soubesse que também fui enganada. De uma forma diferente da sua, mas ainda assim enganada. Senti algo complexo. Raiva sim, mas também algo quase como pena. Conte-me sobre as tardes de quarta-feira, eu disse. O Hotel Granville, ele confirmou tudo. Cada detalhe que eu documentei, a reserva permanente, as horas que passavam juntos, os planos que faziam para um futuro que Finn prometeu que estava por vir. Ele disse que ia te deixar, acrescentou Natasha em voz baixa. Disse que estava apenas esperando o momento certo. Esse era o plano há mais de um ano. Mas ele nunca fez isso. Não. Toda vez que eu insistia, ele dizia que não era o momento certo. Que você estava estressada com o trabalho, ou que as finanças dele ainda não estavam organizadas, ou que ele precisava de mais alguns meses. Com o tempo percebi que ele nunca iria embora. Que eu era conveniente, alguém que ele podia ter sem abrir mão da vida confortável que tinha. Ela me olhou diretamente. Quer saber a pior parte? Ele me disse que ficou porque você facilitava a vida dele. Você cuidava da casa, administrava tudo, contribuía com o seu salário. Terminar com você teria sido inconveniente. Conveniente. Eu tinha sido conveniente. Obrigado por me avisar, eu disse. Você pode ir agora. Ela assentiu e caminhou até a porta, parando com a mão na maçaneta. Eu me demiti. Vou me mudar para Seattle no mês que vem. Recomeçar do zero. Boa sorte com isso. Depois que ela saiu, fiquei parada na sala de estar, processando o que ela tinha me dito. Fim vinha planejando me deixar há mais de um ano. Mas minha utilidade, minhas contribuições para sua vida confortável, o impediram de tomar essa decisão. Eu fui útil até o momento em que deixei de ser. O divórcio prosseguiu rapidamente depois disso. O advogado de Finn o aconselhou a não contestar. As provas eram esmagadoras e um divórcio litigioso só pioraria as consequências para sua carreira. Patrícia negociou um acordo justo, sem ser vingativo. 60% dos nossos bens em comum. Eu podia escolher entre ficar com a casa ou forçar a venda. Optei por vender. Não queria viver numa casa construída sobre mentiras. Recebi partes de suas contas de aposentadoria, seus investimentos que eu ajudei a financiar com meu salário menor e meu trabalho doméstico não remunerado. Uma compensação pela promoção que recusei. A ascensão na carreira que sacrifiquei. O acordo financeiro foi justo, mas o que destruiu o fim foi todo o resto. As consequências profissionais. Tanto ele quanto Natasha perderam seus empregos em Vestrid. Não foram demitidos oficialmente, mas foram incentivados a se demitir. A investigação revelou áreas cinzentas suficientes no trabalho deles para deixar a empresa desconfortável. O relacionamento com Natasha, que se mudou para o outro lado do país para escapar do escândalo, também foi afetado. A constatação de que sua vida confortável, a casa limpa, a administração do lar, o apoio emocional haviam sido construídos sobre o trabalho não remunerado de outra pessoa. Numa terça-feira cinzenta de novembro, nos encontramos no escritório de Patrícia para assinar os documentos finais. Fim parecia mais velho do que há 6 meses, mais magro, cansado de uma forma que ia além da falta de sono. Ele olhou para mim do outro lado da mesa de reuniões enquanto assinávamos página após página. Eu nunca quis te magoar, disse ele baixinho. Larguei a caneta e olhei nos seus olhos. Você não queria ser pego. Isso é diferente. Ele se encolheu. Não discutiu. Assinamos a última página. Patrícia e o advogado de Finn testemunharam. Estava feito. Quando nos levantamos para sair, Finn tentou mais uma vez. Clara, me desculpe por tudo isso. Espero que você possa. Adeus, Finn. Saí daquele escritório e não olhei para trás. Foi a última vez que conversamos diretamente. Saí do escritório de Patrícia sob uma chuva de novembro. Aquele tipo de garoa fria que encharca o casaco se você ficar parado nela por tempo suficiente. Eu não tinha guarda-chuva. Não me importava. Meu carro estava estacionado a 3 quarteirões de distância. Caminhei devagar, deixando a chuva bater no meu rosto, sentindo o peso dos últimos 6 meses finalmente se dissipar. O divórcio era definitivo. Os papéis estavam assinados. Finn não era mais legalmente meu marido. Fiquei sentada no carro por um longo tempo antes de ligar o motor, observando a chuva escorrer pelo para-brisa, e percebi que não tinha ideia do que fazer em seguida. Por 6 meses eu tive um propósito, uma missão: documentar tudo, construir o caso, proteger meus bens, terminar o casamento nos meus termos. Agora que tudo havia terminado, eu me sentia estranhamente vazio. Não triste nem aliviado, apenas vazio.
Dirigi até a casa, que ainda era tecnicamente minha, por mais 2 semanas até a conclusão da venda, e comecei a empacotar o resto dos meus pertences. Eu já havia transferido a maior parte das minhas coisas para um pequeno apartamento no centro da cidade, com um quarto, uma cozinha mal comportando uma pessoa, janelas com vista para uma cafeteria e uma livraria. Era um quarto do tamanho da casa geminada, mas era inteiramente meu. Cada móvel que escolhi, cada prato, cada livro nas prateleiras, sem concessões, sem me adaptar ao gosto ou às necessidades de ninguém, apenas aos meus. Minha irmã Diane me ajudou a empacotar as últimas caixas. Ela vinha aqui toda sexta-feira no último mês, trazendo vinho, comida para a viagem e seu apoio direto e sem rodeios. Sabe o que eu percebi? Disse ela, embrulhando as taças em jornal. Você é melhor em lidar com o divórcio do que eu jamais fui. Não é uma competição. Eu sei, mas quando meu casamento acabou, eu desmoronei. Você simplesmente lidou com isso metodicamente como um projeto. Foi mais fácil tratar como um projeto, menos emocional dessa forma. Foi menos emocional? Ou você simplesmente encontrou uma maneira de canalizar a emoção para algo produtivo? Pensei nisso. Na frieza e clareza que me sustentaram durante meses convivendo com Finn enquanto sabia a verdade, na estratégia que substituiu o luto. Talvez ambos, admiti. Diane pousou o copo que estava embrulhando e olhou para mim. Você está bem? Bem mesmo? Ainda não sei. Me pergunte daqui a 6 meses. 6 meses depois, eu sabia a resposta. Eu estava bem. Mais do que bem. Eu tinha aceitado a promoção no trabalho que havia recusado anos atrás. Aquela que exigia viagens ocasionais para supervisionar projetos de pesquisa em 3 estados. Recusei a proposta porque a agenda do Finn era muito exigente e alguém precisava cuidar da casa. Agora não havia casa para cuidar, nem agenda para conciliar com ninguém além da minha. Liderei uma importante iniciativa sobre a alocação de recursos na área da saúde, trabalhando com hospitais e clínicas para identificar padrões na prestação de cuidados. Foi um trabalho significativo que realmente fez a diferença. E eu era bom nisso. Meu apartamento se tornou um espaço que eu realmente gostava. Pintei o quarto de um cinza suave. Pendurei obras de arte que eu mesma escolhi. Comprei plantas que consegui manter vivas. Criei um lar que refletia quem eu era, em vez de quem eu vinha tentando ser. Diane vinha aqui quase todas as sextas-feiras. Cozinhávamos juntas ou pedíamos comida para a viagem e conversávamos sobre tudo e nada. Ela tinha começado a namorar novamente com cautela, com o cansaço de quem já havia se machucado antes. Eu a incentivei, mas recusei firmemente suas sugestões de que eu também deveria tentar namorar. Não estou pronta, disse a ela durante um jantar tailandês numa sexta-feira à noite. Você pode nunca se sentir pronta. Às vezes, você simplesmente tem que se jogar. Talvez, mas ainda não. Minha mãe teve dificuldade em entender no início. Quando finalmente lhe contei toda a verdade sobre o caso de Finn, sobre os 3 anos de engano. Ela ficou chocada, magoada por mim, mas também confusa sobre o porquê de eu não ter tentado salvar o casamento. Terapia, ela sugeriu. Às vezes as pessoas cometem erros. Às vezes os casamentos podem ser restaurados. Dessa vez não, mãe. Não foi um erro. Foi um padrão, uma escolha que ele fez repetidamente por 3 anos. Ela processou isso lentamente. Finalmente se convenceu. Me ligou numa manhã de domingo e disse: estou orgulhosa de você por como lidou com isso, pela sua força. Ouvir aquilo significou mais do que eu esperava. Comecei a terapia em janeiro. Encontrei uma terapeuta especializada em traição e reconstrução da autoestima após uma infidelidade. A doutora Morrison estava na casa dos 40 anos. Era prática e direta, sem ser rude. O que você espera dessas sessões? Perguntou ela durante nosso primeiro encontro. Quero entender por que não percebi, porque ignorei todos os meus instintos que me diziam que algo estava errado. E quero ter certeza de que nunca mais vou ignorar esses instintos. Analisamos isso sistematicamente. As maneiras pelas quais me diminui para acomodar a carreira de Finn. Os sinais de alerta que ignorei. A diferença entre um compromisso saudável e se perder nas ambições de outra pessoa. Você não é definida pelas escolhas dele, disse-me o Dr. Morrison durante uma sessão. Você é definida por como reagiu. E você reagiu com clareza e força. Não me senti forte. Senti frieza. Às vezes, a força se manifesta como uma clareza fria. Às vezes, a sobrevivência exige que se reprimam as emoções que nos paralisariam. Aprendi que estar sozinha não era o mesmo que se sentir solitária. Que na verdade eu era uma boa companhia para mim mesma. Que eu conseguia tomar decisões sem levar em conta as preferências ou a agenda de outra pessoa.
Aprendi a confiar novamente nos meus instintos, a ouvir quando algo parecia errado em vez de racionalizar para descartar a ideia. Marcos Tim tornou-se um amigo inesperado. Ele deixou a Vestridge Capital 3 meses após o escândalo, alegando que a cultura da empresa havia se tornado tóxica. Havia um foco excessivo no lucro em detrimento da ética. Muitas pessoas estavam dispostas a ignorar os problemas quando lhes convinha. Ele aceitou um cargo em uma empresa menor, que se alinhava melhor com seus valores. Começamos a nos encontrar para tomar café a cada poucas semanas. Quase falei alguma coisa, ele me disse durante um de nossos encontros antes da conferência. Eu tinha visto o suficiente para saber que havia algo estranho entre Finn e Natasha, mas não sabia se você sabia. Não sabia se falar sobre isso pioraria as coisas. Não te culpo por isso. Finn colocou todos numa situação impossível. Mesmo assim, eu deveria ter dito algo mais direto. Você tentou me avisar. Agradeci por isso. Marcos se casou em agosto. Ele me convidou para o casamento e eu quase recusei. A ideia de ver alguém prometer amor eterno parecia complicada, mas eu fui e foi lindo. Durante a recepção, sua esposa Sarah me encontrou. Marcos me falou muito sobre você. Obrigada por ser uma amiga tão boa para ele durante esse período de transição. Isso significou muito para mim. Percebi que eu tinha a capacidade de confiar novamente. Não cegamente, não ingenuamente, mas com cautela, limites e consciência. Isso também foi crescimento. 9 meses após o divórcio, encontrei Finn em uma cafeteria no centro da cidade. Eu ia almoçar com a Diane. Cheguei cedo, pedi um latte, me virei e quase esbarrei nele. Clara. Ele pareceu surpreso, desconfortável, mais velho, de alguma forma cansado de um jeito que ia além da falta de sono. Finn. Ficamos ali parados por um momento constrangedor. Outros clientes circulavam ao nosso redor, pedindo bebidas e procurando mesas. Podemos conversar? Perguntou ele. Só um minutinho. Quase disse não. Quase passei direto por ele e esperei Diane lá fora. Mas a curiosidade falou mais alto. 5 minutos. Estávamos sentados em uma mesa de canto. O café de Finn estava intocado à sua frente. Não estou mais na Vestridge, disse ele. Escritório menor, redução salarial significativa. Tem sido uma adaptação. Sinto muito que isso tenha sido difícil para você. Estou fazendo terapia para tentar entender por que fiz as escolhas que fiz. Por que achei que conseguiria sustentar esse tipo de engano? Ele olhou diretamente para mim. Penso muito em você, no que destruí, no que tinha e não valorizei até perder. Esperei que algum sentimento viesse à tona. Amargura, satisfação, até mesmo pena. Nada veio. Apenas um reconhecimento neutro de que essa pessoa sentada à minha frente costumava ser importante e agora não era mais. Não estou pedindo perdão, continuou ele. Sei que isso não é possível. Só queria que você soubesse que agora eu entendo. O que eu perdi, o que você me deu e que eu não valorizei. Certo. Você está bem? Estou bem, na verdade. Melhor do que eu esperava. Ele assentiu. Algo que talvez fosse dor cruzou seu rosto. Que bom. Você merece isso. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Diane dizendo que estava atrasada. Preciso ir, eu disse, me levantando. Espero que você encontre o que está procurando, Finn. De verdade. Clara, se cuide. Saí daquela cafeteria e encontrei Diane para almoçar no restaurante ao lado. Contei a ela sobre o encontro enquanto comíamos sanduíches e sopa. Como você se sentiu? Ela perguntou. Nada. Não senti nada. Isso provavelmente é saudável. Foi estranho, como olhar para alguém de uma vida passada. Alguém que eu conhecia, mas não conheço mais. É exatamente isso que ele é. A vida que construí após o divórcio não era a que eu havia imaginado quando me casei com Finn há 6 anos. Era menor em alguns aspectos. Menos metros quadrados, menos segurança financeira, sem um parceiro para compartilhar o café da manhã ou os jantares. Mas era maior em aspectos que importavam mais autêntico, mais alinhado com meus valores reais do que com valores que eu havia adotado para manter a paz. Era mais meu ponto. Aprendi que a traição pode ser uma dádiva estranha se você permitir que ela te ensine em vez de te destruir. Ela me ensinou a confiar nos meus instintos, a me valorizar, a me recusar a aceitar menos do que eu merecia. A mulher que estava parada naquele saguão de mármore, segurando tortinhas de limão, parecia alguém de outra vida. Aquela Clara acreditava que gestos inesperados e pequenos atos de romance resolviam tudo. Esta Clara sabia que não era bem assim. Sabia que o amor sem respeito não valia nada, que um relacionamento exigia honestidade, que estar sozinho era melhor do que estar com alguém que te fazia sentir invisível. Eu era grata àquela versão anterior de mim mesma, por finalmente ter dado ouvidos ao que seu instinto lhe dizia.
Por ter tido a coragem de encarar a verdade de frente, mesmo quando ela era devastadora. E eu era grata por quem eu havia me tornado. Alguém mais forte do que eu imaginava. Alguém capaz de se sustentar sozinha. Alguém que sobreviveu à traição e construiu algo novo a partir dos destroços. Essa foi a minha história de traição e vingança. Mas mais importante ainda foi a minha história de sobrevivência e renascimento. Eu não fui definida pelo que Fi me fez. Eu fui definida por como escolhi reagir. E eu escolhi força, estratégia, sobrevivência. Eu escolhi a mim mesma. Isso bastava. Essa história de justiça calculada te prendeu à tela. Clique em gostei, agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Clara entregou os papéis do divórcio bem no meio da reunião com o sócio dele. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias impactantes como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.